Graça e paz, meus irmãos, aqui é o pastor Fábio Soares. Nós vamos tentar, debaixo da graça de Deus, responder para os adolescentes da Igreja Batista do Povo a diferença entre dom e talento, como desenvolvê-los e se é que se perde. Por favor, preste atenção nesse gráfico. Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou o homem e o colocou na terra. Mas quando Deus criou o homem e colocou ele na terra, Deus criou ele com um propósito. Todo ser humano que nasce, todo indivíduo que nasce, nasce com um propósito. O salmista diz no Salmo 139, porque Deus escreveu no seu livro todos os meus dias, escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda havia. Ou seja, o salmista diz que Deus tem um livro escrito, ou seja, o livro do propósito de Deus. E Deus colocou esse homem na terra, esse indivíduo na terra com um propósito, já pré-escrito. E Deus deu a esse homem, a esse indivíduo, homem ou mulher, uma vocação. E também, para cumprir esse propósito, deu dons. Qual a diferença de vocação e dons? A vocação é a capacitação, a habilidade, ou aptidão natural que o ser humano tem para a profissão, para diversas áreas da vida. Exemplo, construção, agropecuária, arte, música, indústria, tudo isso está no capítulo 4 de Gênesis, a partir do verso 17. Fala de Caim, seus descendentes e suas vocações. Agora, o dom, ou os dons em si, eles são capacitações espirituais, extraordinárias, poder de Deus, sobrenaturais, que Deus dá a esse indivíduo para que ele cumpra o propósito que Deus tem com ele na terra. Para concluir, agora que a gente já sabe a diferença de ambos, os dons de Deus, os dons espirituais, você pode adquirir de três maneiras. Uma, Deus pode te dar no ventre da sua mãe, capítulo 1 de Jeremias. Ou você pode receber por imposição de mãos, como Timóteo recebeu. Ou você pode buscar, como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, buscar os dons espirituais. Quero falar de uma pessoa que usou esses dois, a vocação e o dom de Deus, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Um jovem chamado José. José, ele tinha a vocação para a administração. E ele foi um grande administrador. Ele já administrava, gerenciava junto a seu pai. Depois ele foi vendido na casa de Potifar, ele gerenciou, governou, administrou na casa de Potifar. Foi lançado numa cadeia. E lá na cadeia também, na prisão, ele também gerenciou, administrou. E se tornou governador do Egito. Ou seja, era uma pessoa que tinha vocação para a administração, para governar, para gerenciar. Mas Deus também deu a esse mesmo homem dom espiritual, ou dons espirituais, o dom de discernir e interpretar sonhos. Ou seja, com a união de ambos, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. E se nós unirmos o que Deus nos deu de vocação, de dons, nós vamos cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Para dizer se perde ou não perde, o apóstolo Paulo disse em Romanos 11, 29, que os dons de Deus e a vocação são irrevogáveis, ou seja, não perde. Mas a vocação, ou seja, o talento, pode ser enterrado e o dom pode ser adormecido. Para desenvolver, precisa de muita humildade e perseverança, para buscar dia após dia e se dedicar e amar. Meu conselho para você é: busque o propósito de Deus, se entregue à sua vocação e desenvolva com amor e busque os dons de Deus. Graça e paz.